Bom dia, querido amigo, seja bem-vindo ao vídeo do projeto ES 3.0 da Igreja Adventista do Fonseca, em que fazemos o estudo sistemático da lição da Escola Sabatina e compartilhamos para que todos aqueles que muitas vezes não têm a oportunidade de ter ou ler a lição, ou até mesmo se você estudou a lição, mas quer fazer uma revisão, então aqui o vídeo está aqui como um facilitador. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro, você é convidado nosso para estudar. Hoje o tema diz assim, nada a temer quando tememos a Deus. Ainda nesse trimestre, baseado no livro de Isaías e no profeta, nesse grande profeta de Deus, que trouxe uma palavra de esperança para um povo que estava escravo, estava perdido. E olha que interessante, a lição começa fazendo uma ilustração. Ela começa falando do presidente Franklin Roosevelt. E esse presidente, ele assumiu logo após a Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos. Isso foi por volta de 1920. Teve uma grande depressão, quebra das bolsas, e após esse período, o presidente Roosevelt, ele assumiu o governo e ele falou assim, a única coisa que nós temos que temer é o próprio medo. E é interessante, porque a lição, o contexto da lição de hoje, de Isaías, fala sobre isso, sobre o medo, E o povo estava com medo da opressão dos inimigos, dos assírios, e estava cativo. Mas Isaías aparece também com a palavra de esperança. E Isaías, ele vem com uma palavra que é para a gente temer a Deus. E tem aqui uma pergunta, diz assim, antes da pergunta, ele anuncia o versículos, o capítulo 8, versículos 12 e 13, que diz assim, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temais isso nem tomeis isso por temível. Ao Senhor Deus dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, interessante que o apelo de Isaías para nós é o quê? Não tema os inimigos, não tema nada nem ninguém, tema só a Deus. Mas esse temor significa sentir medo de Deus? Nós vamos ver que, pelo contrário, a Bíblia em Mateus diz assim, um mandamento, quando os discípulos procuram Jesus para perguntar qual o maior mandamento da lei, e Jesus, ele prontamente responde para eles: amar a Deus sobre todas as coisas, e um segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o que significa isso? A gente tem que temer ou amar a Deus? Essa é a pergunta, E aí, esse temor, no contexto de um Deus amoroso, que é um Pai, significa o quê? Significa você confiar e respeitar um Deus que te ama e que é o melhor para você. Esse é o verdadeiro sentido do temor. Então, a minha resposta foi a seguinte, o que significa temer a Deus? Eu botei assim, significa amar a Deus e respeitar um Deus que nos ama. E olha que interessante, eu não falei com vocês, mas a mensagem de Isaías não temos nada a temer quando tememos o próprio Deus. Quer dizer, é uma mensagem parecida com a mensagem de Roosevelt, mas a diferença é que Isaías, ele menciona Deus, é mais completa, E aqui, tem uma pergunta, A ideia que devemos temer a Deus não contradiz 1 João 4,18? Diz assim, no amor ou no verdadeiro amor,
Não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo não produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que será que está contradizendo o que Isaías falou? E eu respondi assim, olha, quando tememos um Deus que nos ama, o sentimento é de respeito. Então, enfatizando aquilo que a gente já falou, né? Existem diferentes tipos de temor. E o temor que nós somos convidados a ter por Deus é o temor do respeito pela pessoa poderosa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, o meu apelo para vocês é o seguinte: não devemos amar as coisas desse mundo, nem temer as coisas desse mundo, mas devemos o quê? Amar e temer o próprio Deus. Que Deus te abençoe e te dê muita paz, amor e lança fora todo medo na sua vida nesse dia de hoje. Tchau.